mas tem magia, né? Um desenho com magia, fadas, essas coisas. Tudo bem, tem. Mas é só um desenho. Sejam muito bem-vindos aos dois Nerds Uma Bíblia no YouTube, sua dose necessária de teologia e nerdice. Eu sou o Beto e eu estou aqui hoje em carreira solo, porque convenhamos, a vida às vezes é um pouco corrida. Estarei em carreira solo por algum tempinho, mas isso não tem problema, porque não vai diminuir a nossa quantidade de conteúdo nerd e teológico. Falando de conteúdo nerd e teológico, hoje é dia de curiosidade. Você sabia que Padrinhos Mágicos é escrito por um autor cristão? Olha só que loucura. Se você entendeu essa minha reação aqui, é porque você, provavelmente, assim como eu, uma criança aí dos anos 90, 2000, que assistiu muitos Padrinhos Mágicos e conhece essa reação, que era uma reação clássica do desenho. Para você que não conhece, eu te apresento, não tem problema. Padrinhos Mágicos foi um desenho lançado pela Nickelodeon e escrito ali, desenhado por Butch Hartman. No desenho, a gente tem o Timmy, que é uma pequena criança ali de 10 anos de idade, que é abandonado pelos pais, abandonado no sentido dos pais não darem muita atenção para ele, os dois trabalham demais. Ele sempre tem que ficar com uma babá, e essa babá é muito má. Diante disso, a ideia do desenho, o Timmy então tem uma vida infeliz, o que é a realidade de muitos americanos. Os pais que trabalham, né, de dia, os dois pais trabalham muito. E aí de noite eles querem sair fazer alguma coisa, então eles contratam babás, que são ali adolescentes de 16 anos que precisam de dinheiro. Esses adolescentes nem sempre cuidam tão bem das crianças, né, que elas estão sendo babás. Time recebe padrinhos mágicos. Qual que é a ideia dos padrinhos mágicos? Um casal de fadas que estão ali para realizar qualquer desejo da criança. O objetivo é que essas fadas tragam alegria a essa criança, para que ela consiga passar por essa infância difícil. E então, quando ela for adulta, ali com seus 18 anos, ela deixar de depender das fadas. O que casa perfeitamente com essa ideia de que durante a infância tudo é muito mágico. As coisas são mágicas, a criatividade é mágica por causa disso. A ideia é que as crianças têm fadas. E essa reação que eu exprimi aqui, padrinhos mágicos, ou quem sabe fadas, é o professor Crocker, professor ali da escola do time, que é um doido varrido também muito cruel, que acredita na existência de fadas. Só que ele é meio birutinho, então toda vez que ele fala sobre fadas, ele tem essas reações de corpo, que era muito engraçado. Agora, Beto, qual que é a grande pegada aqui? A grande pegada, meu amigo, é que o Butchman, então, Butch Hartman, que é o autor de Padrinhos Mágicos, ele é cristão. Né? Ele escreveu Os Padrinhos Mágicos, Danny Phantom também, que é um de fantasma muito legal, Tuff e Benson e uma Fera, que é um anime, é o desenho mais recente dele. Todos eles pela Nickelodeon. Né? Então ele trabalhou muitos anos na Nickelodeon. E aí você vai me perguntar, pô, mas pode um cara cristão escrever histórias sobre fantasmas, magia? Aparentemente pode, né, minha gente? Porque é só um desenho. E ele aproveita aí esses elementos mágicos para cativar as crianças e criar histórias engraçadas. E é isso. Batman, numa entrevista, Hartman, numa entrevista, ele falou assim: minhas histórias não falam sobre o cristianismo. Então não é sobre Cristo. Mas a gente pode encontrar o cristianismo nelas. E essa é a fala dele, minhas histórias não são o cristianismo, mas você pode encontrar o cristianismo nelas. Então a gente vai ter ali elementos, detalhes, em algumas falas, em alguns episódios específicos, talvez episódios com desenvolvimento mais dramático, a gente encontra. E tem uma que eu acho muito interessante, que marcou muito a minha infância ali, iniciozinho de adolescência. Porque eu não era lá aquele cristão que lia a Bíblia, não era. Fazia uma leiturinha, né? Pá, mas não memorizava, não era de verdade. Demorei para começar a me dedicar a devocional e tudo mais. Tem um momento em Padrinhos Mágicos, do episódio Abracatástrofe, nome complicadinho para mim falar, que é o filme.
primeiro filme de Padrinhos Mágicos, que foi ali transformado em 3 episódios da série normal, onde o professor Crocker consegue capturar a Wanda. Então o time, ele tem o Cosmo e a Wanda. A Wanda é a fada, a menina ali, cabelo rosa, e o Cosmo, cabelo verde, é o homem. Só que ele é meio burrão, o Cosmo. Então ele depende muito da Wanda para as coisas darem certo. Então ali o Crocker consegue capturar a Wanda. Então o que acontece? As fadas, elas têm algumas regras. A principal delas é nunca revelar que você tem padrinhos mágicos. Senão elas desaparecerão para sempre. Essa é a regra. É assim que funciona. Beleza. O Crocker, então, consegue capturar a Wanda. Então ele captura uma fada e ele fica, as fadas existem. Só que ele não sabe que ela é padrinha, né, madrinha do time. Beleza. E aí o Crocker usa a magia dela para moldar o mundo à imagem e semelhança dele, onde ele escraviza todo mundo. E é tristeza. O time então tenta de várias formas recuperar ela, o Cosmo não ajuda lá muita coisa, até que efetivamente o Crocker consegue capturar o Cosmo também. Quando ele captura o Cosmo, o time fica sem opções. E aí, diante de ficar sem opções, ele decide revelar. E ele fala: a verdade é que esses são meus padrinhos mágicos. E aí o Cosmo e a Wanda ficam desesperados porque eles vão sumir para sempre. Aparece o livrão roxo lá regras, lá rules, né, as regras. Ele abre e começa a puxar eles, e eles falam assim: "Ah, os pais do time estão juntos", e falam: "Ah, mas por que você nunca falou pra gente que você tinha padrinhos mágicos, fadas, magia, né?" Daí, não é assim que funciona. Há regras. E aí o Cosmo e a Wanda falam: "Você acabou de quebrar a maior de todas elas, porque agora a gente vai sumir pra sempre." E o time fala assim: "Eu sei, né, que vocês vão sumir." E eles falam assim: "Mas a gente não quer sumir pra sempre, porque a gente te ama." E o time responde: "Eu também amo vocês, mas a verdade, mas é assim que tem que ser, porque a verdade vai libertar vocês." E pá, eu ali, uma pequena criança, ouvi isso, eu achei muito legal. A verdade vai libertar vocês, legal. E aí eles vão embora, né? O livro de regras leva eles embora. O time consegue reverter a situação e recuperar seus padrinhos em um mundo. E beleza, legal, é desenho infantil, é filminho. Mas essa fala ficou muito na minha cabeça. E na época, obviamente, eu não fazia a mínima ideia do que ele estava falando. Porque o pequeno Beto ali não tinha conhecimentos bíblicos o suficiente para entender que isso é uma referência a João 8,32, é onde Jesus fala exatamente isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou a verdade vai libertar vocês. E muito interessante a gente ter essa referência direta de uma passagem bíblica. Não necessariamente se encaixa na mesma situação, mas os dois contextos falam sobre se libertar de uma vida de escravidão. E isso é muito interessante. No filme, o Cosmo e a Wanda estão sendo usados como escravos do Crocker, tendo a sua magia forçadamente retirada deles para realizar essas magias e os desejos. Na passagem bíblica, Jesus fala, né? Quem me conhece, quem me segue, vai ser meu discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles falam: mas nós não somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Então, como que tu falas que seremos livres? E aí Jesus começa a entrar num debate teológico com eles, fazendo comparativos exatos sobre essa ideia deles de descendente de Abraão físico e a descendência de Abraão espiritual. Jesus fala: vocês realmente são, né, é, geração de Abraão. Mas se fossem verdadeiramente, não tentariam me matar, não estariam presos nessa vida de pecado. Mas se vocês conhecerem a verdade, que é Jesus, que é essa apresentação da salvação, vocês receberão a verdadeira liberdade, que é o quê? Uma liberdade da morte, uma liberdade dessa vida de escravidão. E somente em Jesus a gente consegue se libertar dessa vida de escravidão. Então é muito interessante a gente ver que Padrinhos Mágicos não é sobre o cristianismo, mas há ali essa citação bíblica que expressa uma mesma verdade. Melhor é morrer, se afastar dos entes queridos, mas se livrar dessa situação de escravidão para uma situação de liberdade plena. E somente em Jesus a gente consegue essa liberdade plena. Essa foi a nossa curiosidade do dia, pessoal. Não deixa de se inscrever, seguir, curtir e estar com a gente aqui nos Dois Nerds e uma Bíblia e ouvir os nossos podcasts. Um beijo e um queijo.